Vamos começar essa jornada pelo louco, que é o arcano 0 do tarô. Ele inicia esse ponto e ele vai se transformando nos outros arcanos conforme ele vai aprendendo a lição de vida, né? Os arcanos, eles são lições de vida que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Então o louco, ele é aquela centelha divina dentro de nós, que quer novos conhecimentos, que não fica preocupado se vai dar certo, se não vai dar certo, é aquele impulso primordial, criativo, fundamental dentro de nós. Ele é que te tira da zona de conforto e que faz você ir adiante. Portanto, ele é o grande peregrino do universo, que sai do útero do conforto da criação, sai dessa zona de conforto para ir desbravar os multi-universos, os diversos mundos, para ir se conhecendo, e assim, conforme ele vai tomando cada vez mais consciência de si, ele vai se transformando em cada arcano. Ele nos estimula a ir em frente a jornadas que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Então, nessa caminhada, há benefícios e também há grandes desafios, né? Que aí o louco vai engrandecendo conforme ele vai aprendendo na experiência. Então é uma energia irracional, instintiva e intuitiva que está dentro de nós e que faz com que a gente saia da caixinha. Observando a imagem, você vê, né, um rapaz vestido de bobo da corte, né, caminhando em direção a um rumo misterioso, com uma sacolinha na mão. Essa sacolinha representa a nossa bagagem, que é a nossa história, o nosso passado, nossos aprendizados, né, as nossas habilidades, e também pode representar mágoas, ressentimentos, pesos, culpas. Então, quanto mais pesada tiver essa sacolinha com mágoas, culpa, dores do passado, mais difícil será essa jornada. Então, ele leva aí a centelha divina do seu aprendizado. Ele também tem um bastão que ele vai tateando o chão, né, para saber onde ele está pisando. Então, isso auxilia nessa caminhada, né? Ao mesmo tempo que esse bastão representa que quando essa energia está mal empregada, ela está negativada, você pode aí visualizar esse arcano dando giros em volta do próprio bastão sem sair do lugar. Que é quando a gente faz um monte de coisa, a gente não sabe para onde vai, né? Ou a pessoa começa de um lado, aí desiste, volta, e ela está sempre em looping. Esse animal que está empurrando o louco tem duas simbologias e as duas são válidas. Ela simboliza primeiro a energia que está dentro do próprio louco, que vai guiar ele nessa jornada, porque o louco ele faz essa jornada sem raciocinar, ele é inconsciente e inconsequente, tá? Essa partícula. Então, ele é a ousadia, e quem guia ele é o instinto, é a sabedoria instintiva. Por outro lado, esse animal, ele pode representar também a sociedade, né? O senso comum, porque o louco ele vai trazer ideias muito fora da caixinha, ele vai querer romper tradições e coisas muito quadradinhas, né? Então, quando uma pessoa manifesta essa energia para criar algo diferente, muito fora do comum, ela é taxada de louca, né? Falam que não vai dar certo, então tem esse julgamento pesado. Então, esse cachorro pode também simbolizar isso mesmo, porque ele está com a calça rasgada, como se fosse um ataque. Esse arcano, ele trabalha de duas formas, ou ele nutre, ele está indo em direção a uma situação, ou ele está abandonando a situação, porque ele também representa o desapego. Então, quando você vê uma carta ao qual ele está olhando para a carta, ele está indo em direção a essa situação, né? Ele está saindo de um lugar e indo para esse novo rumo. Se o arcano estiver parecendo que está de costas para essa carta, ele está abandonando a situação. Esse arcano, ele também fala da originalidade, da nossa essência, né? Independente do julgamento que vem de fora. Então, as palavras-chave para esse arcano seriam longa caminhada, grande viagem, ousadia, originalidade, aporte ou abandono de uma determinada situação. Também fala de instabilidade, tá? E falta de foco. Na leitura convencional terapêutica, o louco de cabeça para cima, na posição correta, na parte dos sentimentos, da psique da pessoa, desejos, medos, anseios, aqui no nosso mental, ele vai simbolizar alguém que tem desejo de inovar, que quer se mostrar para o mundo, ousar, criar coisas novas, pensar fora da caixinha. É uma pessoa que já pensa fora da caixinha, que não se importa com o que os outros pensam dela. Então, é uma pessoa que já está liberta do
convencional, né? E muitas vezes essa pessoa pode ser vista aí como a ovelha negra da família, alguém que traz algo muito novo e normalmente vem de uma família muito tradicional e essa pessoa rompe completamente com essa tradição. Também pode representar uma pessoa que neste momento deseja recomeçar, né? Começar tudo do zero, de novo, né? Dar um restart na vida dela. Muito provavelmente uma pessoa que saiu de um momento muito complicado e difícil, que viu que aquilo não dava certo e está querendo inovar, começar de novo, vamos esquecer o passado e ir em frente. De forma invertida, o louco, quando fala da nossa psique, vai falar de uma pessoa que já é o contrário, tem medo de inovar, ela pensa muito no que os outros vão pensar. Então, assim, ela fica dentro daquela caixinha. Ela poderia criar coisas novas, mas ela fica naquela coisa, sabe? Bem senso comum, justamente pelo medo do julgamento dos outros. Então, ela não se expande, ela se retrai, ela não sai do lugar, tá? Ela volta ali pro cantinho dela e não vai desbravar coisas novas, por este medo que ela tem. E no fundo, essa pessoa, ela deseja ficar na zona de conforto. Mesmo que esteja desconfortável, é um lugar onde ela conhece, ela sempre está querendo se sentir segura, tudo que ela faz. Mesmo que essa pessoa, quando você for fazer a tiragem, sair uma carta de ação no comportamento, vai ser uma ação meio travada, porque o mental vai estar com aquele medo e ela vai agindo ali meio torto, não flui, por causa dessa limitação aqui no programinha dela. Quando a gente fala de comportamentos em si, nós vemos aqui a carta na posição correta, uma pessoa que não tem medo de se lançar, ela ousa mesmo, ela vai, faz, e aí depende das outras cartas para a gente ver como que é essa ousadia. É uma ousadia planejada, que tem aí uma meta, tudo certinho para ir conseguir, ou é uma energia de vai lá e se atropela toda e acaba batendo cabeça, tá? Então a gente tem esses dois lados, é claro, sempre a gente vai olhar a conjuntura, tá? Então esse ímpeto desse comportamento do louco nessa pessoa, de ir, de agir, de fazer acontecer, tá? É inovador, aqui estão os grandes empreendedores, as pessoas que não conseguem ter chefe, ela vai e vai criando as coisas dela. Também é uma pessoa que ela costuma não se preocupar com o que os outros pensam dela. Ela faz sem se preocupar do julgamento. É uma pessoa que já se desprendeu do julgamento alheio, do olhar dos outros, né? Então é uma pessoa que além de, não só pensa fora da caixinha, mas ela age fora da caixinha. Na posição invertida, quando a gente fala de comportamento, é uma pessoa que tem dificuldade de agir justamente porque tem medo de abandonar os recursos que ela já tem. Então ela já tem lá tudo muito seguro e ela tem medo de criar algo novo ou de ir para outro rumo, mesmo que isso que ela tenha não esteja funcionando mais. Por exemplo, é uma pessoa que arrasta relacionamentos ruins por muito tempo, justamente por medo de ficar sozinha, por exemplo, né? É uma pessoa que tem este medo de agir, de ficar sozinho, de se lançar, então ela fica sempre no convencional, na caixinha, e muitas vezes essa caixinha não está funcionando mais. É alguém que não sabe ainda andar com as próprias pernas, né? Ainda pode ser uma pessoa dependente dos outros de alguma forma, ou emocional, ou financeira, tá? Ou da opinião do outro, tá? Para poder agir. E por causa disso, é uma pessoa que costuma seguir o que os outros ditam. Então qualquer pessoa chega a dar um conselho ou fala que não vai dar certo, ela já desiste, ela já não faz. Então é uma pessoa que não vai agir, né, se ela não tiver a aprovação dos outros ali nas suas ações. Em alguns casos, de forma muito positiva jogada, pode indicar aí de ponta cabeça uma pessoa que seja muito prudente, né, que faz as coisas, mas ela não se joga, ela faz a coisa andar. Como é que eu vou saber essa conjuntura? Quando eu tiver muitas cartas falando de movimento, de coragem, e eu tiver essa carta invertida, o louco invertido, vai falar que não é que ela tem medo, ela é prudente, ela está no equilíbrio, ela não se joga, ela planeja e vai caminhando. Aí a gente vai olhar o todo, tá? A gente sempre vai ler as cartas em conjunto. O que eu estou trazendo aqui são palavras que depois a gente vai juntar com as outras cartas e vai formar frases. Como estratégia e aconselhamento, na posição correta, o louco ele vai nos falar para que a gente seja inventivo, para a gente sair do
o senso comum, abrir a mente, ousar, criar coisas novas, expandir nossos horizontes. É uma pessoa que pede para a gente começar a pensar por si próprio, sem ficar se importando com o que o outro vai pensar. E é um conselho que vai te dizer, haja e haja agora nesse momento. E aqui também pede para que a gente conserve a nossa originalidade, a nossa essência, o nosso eu, sem ficar se moldando segundo os outros, segundo um relacionamento, segundo um trabalho, ser o que a gente é, mostrar o que a gente é na nossa natureza mesmo, né? Sem máscaras, né? Se expor no mundo na sua originalidade, não ter vergonha de mostrar a sua essência e a sua personalidade. De ponta cabeça, como aconselhamento, pede para que a gente esteja no momento presente e se não der para agir, porque às vezes a pessoa está no momento que não tem como ela agir, ela aceitar este momento e ficar no presente e criar satisfação, né? Ver satisfações, felicidades naquilo que ela está vivendo no hoje e o que ela pode aprender para que ela ganhe essa bagagem, né? Para que quando for o momento para agir, a gente já tenha uma bagagem e possa agir de forma mais tranquila. E invertida, ela também nos aconselha para a gente ser prudentes, para a gente dar um passo de cada vez, não sair aí na loucura, moderar, né, as nossas ações sem paralisar, mas andar, planejar, andar mais devagar, né, olhar mais os horizontes para depois começar a caminhar, perceber o que está à sua volta, ser mais objetivo, mais maduro nas nossas ações, não se jogar, sabe? Mas ser mais maduro, aqui trazendo um pouquinho do eremita, sabedoria. Pera, deixa eu enxergar o que está aqui e o que é possível fazer ou o que não é possível fazer. Aqui não é mais se jogar, tá? Aqui é a gente andar de forma mais prudente. Psiquicamente, ele representa uma caminhada interna individual de quando a gente começa a fazer exceções às regras do senso comum. O louco ele pode se manifestar de duas formas na nossa vida, ou por escolha ou por exclusão. Por escolha, a pessoa escolhe abandonar alguns conceitos, né? De repente até a gente pode pegar um exemplo bem mais extremo, que são aquelas sociedades alternativas que trabalham com permacultura e que as pessoas saem e vão criar uma mini sociedade, vamos dizer assim, alternativa ao que a gente tem em senso comum, né? Ou ela pode ser excluída, e aí a pessoa está numa energia de vitimismo, uma sensação de que perdeu tudo e de que ela não tem controle sobre a própria vida, então ela é excluída, né? E aí estão, como exemplo de personagem urbano, nós temos os mendigos, nós temos as pessoas com dependência química grave, então elas são excluídas, elas vivem à margem da sociedade, né? E, enfim, a energia do louco, ela traz então essas peculiaridades, né? É a pessoa que decide manifestar a sua autenticidade interior, ela tem que saber que muitas pessoas que estão à volta dela, a grande maioria, vai rejeitá-la e vai falar, invalidar as suas ideias. Então ela tem que ter muita energia de aquário, que eu sempre digo, da astrologia, que o aquário é aquele que pensa diferente e não se importa com o que os outros vão pensar. Então a pessoa tem que estar muito bem resolvida com isso. Bom, a energia do louco é uma energia aí de muita ousadia, né? E que nos faz ir seguir os nossos sonhos, né? Seguir aí nessa nova empreitada, abrir os nossos caminhos, porém, ela não nos livra dos desafios, que são esses desafios que vão nos fazer crescer e engrandecer, tá certo? A gente vai se ver na próxima aula aí, na sequência com o Mago.